estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2024, a unção de Josué está sobre mim e eu creio nisso. Amém? Sentem-se por gentileza. Graças a Deus. Eu costumo dizer que um lugar vazio é um lugar. Perguntaram para um ateu se era possível alguém viver sem crença nenhuma. E a resposta dele foi que não. Que toda pessoa vai crer em alguma coisa, vai se agarrar a alguma coisa. E isso é verdade. Se você não crê em Deus, você vai crer na ciência, nos homens, no poder do dinheiro. Você vai crer em alguma coisa. E o ponto é, você precisa crer em algo que vai te ajudar. E a única coisa capaz de sustentar uma pessoa é Deus. Absolutamente tudo falha. Não há como não falhar. Os homens falham, a medicina falha, a justiça falha, os governos falham, lideranças falham. Mas Deus tem credibilidade, porque Ele não sabe errar. Ele nunca errou, Ele nunca falhou, porque Ele não sabe errar. E ser guiado por Ele é ser guiado pela sabedoria. A Bíblia fala que em Cristo nós encontramos os tesouros de sabedoria. Tudo que você precisa, você vai encontrar no Senhor. Então, se você não se enche dele, você vai se encher de outra coisa. É interessante que grandes movimentos começaram com a intenção certa, com a visão certa e com o espírito certo. Começou certo. Quando nós falamos dos fariseus, nós nos incomodamos, mas no grego fariseu quer dizer separado. Esse movimento, esse grupo religioso foi levantado por um sacerdote chamado Judas Macabeu, que, não suportando aquela pressão dos gregos, aquela profanação e aquela imposição para que eles abandonassem os hábitos, os costumes, a cultura deles e adotasse a cultura grega. Então ele levantou esse movimento e daí veio esse grupo religioso dos fariseus. Como que começou? Começou com a ideia certa, com o espírito certo, com a visão certa. Mas se você não tomar cuidado, o que vai acontecendo? Isso vai se desvirtuando. E aí eles foram criando regras e mais regras, e se tornando só religiosos cumpridores de regras, hipócritas. Você vai ver Marcos explorando esses embates de Jesus com os religiosos.
porque realmente eram muitos. E ele pregou basicamente para muitos romanos que dependiam demais da força e do poder. E ele levantou e explorou muito essa parte para mostrar que Jesus, ele estava o tempo todo combatendo exatamente essa coisa carnal, frívola, passageira, que muitos se agarram à força, ao poder, a uma religiosidade vazia, que não leva a lugar nenhum. Por incrível que pareça, as pessoas mais difíceis de mudar são crentes. Você vai falar, não é possível. Sim. Quando uma pessoa permite que a vida dela seja tomada por uma religiosidade vazia, voltada para um poder que é passageiro, baseada, fundamentada em regras e não em relacionamento, essa pessoa se torna tão arrogante, que foi o que aconteceu nos dias de Jesus com esses religiosos. Eles estavam tão cheios da religiosidade deles, das regras deles, daquela busca por um poder para dominar pessoas, que o Messias esperado estava diante deles, eles não viam. Tudo que Jesus estava ensinando era baseado nas Escrituras e eles combatiam. Porque se não é do meu jeito, não vai ser de jeito nenhum. Então eu vejo gente perdendo muito, porque é inflexível. Ele não tem uma vida baseada na intimidade, no relacionamento. Ele não tem uma vida com Deus. Ele tem uma vida baseada nas suas regras, nos seus achismos. Se você esvazia a casa, mas não se enche de Deus, você vai se encher de outra coisa. E talvez a pessoa que começou com as intenções certas, com a visão certa, agora mudou. Eu vi isso acontecer tantas vezes. Gente que quando chegou, por exemplo, na obra, tudo que ela queria era Deus, era fazer a vontade de Deus, servir a Deus. De repente, os motivos foram mudando. O foco da pessoa, a fome da pessoa, porque a fome não acaba, a fome muda. Agora não tem mais fome por uma intimidade, por um relacionamento. Ela tem fome por um cargo, por um título, por uma posição, para ter um poder sobre pessoas. Sendo que nós não fomos chamados para nada disso. Porque nós, através do seu relacionamento, a sua vida com Deus, se você
tem intimidade com Deus, tem um relacionamento íntimo, pessoal com Ele, é óbvio que você vai ser uma pessoa cheia de esperança, e o que mais tem esperança é o que lidera. Você vai ser uma pessoa influenciadora, porque com certeza os seus exemplos, a sua postura vai chamar a atenção. Quantas coisas que começaram com as intenções e motivações corretas. Quantas pessoas que começaram com o coração certo e o coração foi mudado. Quem não conhece a história já detesta os fariseus exatamente pelas atitudes deles em relação a Jesus, a tudo que o Senhor fazia. Você vê que eles mentiam, eles eram hipócritas, eles inventaram mentiras. Não dá para acreditar que eles pagaram para soldados dizerem que os discípulos tinham roubado o corpo. E pior para mim, aqueles soldados tiveram aquela experiência, eles viram, tanto que eles caíram duros ali. E assim mesmo eles foram vendidos, eles se venderam e pegaram o dinheiro para mentir. Então você vê que uma pessoa pode ter uma experiência grande com Deus, ela viu anjos, ela viu algo extraordinário, mas se ela não se encher de Deus, se ela não buscar um relacionamento com Ele, se ela não tiver relacionamento, comunhão, ela é impactada, cai dura, levanta e se vende. E se vende. A Bíblia está cheia. Quando a Jezabel mandou cartas em nome do Acabe para as autoridades de Israel contratar 2 homens desqualificados, mentirosos, mercenários, para mentir em relação a Nabote, a vinha, porque o Acabe queria a vinha dele. As autoridades fizeram tudo o que ela mandou sem questionar. E nos dias de Estevão, eles também pagaram para mentir que ele tinha cometido um pecado contra Deus, contra a lei. Quem fez isso? Os fariseus. E como que começou? Começou com um homem que tinha a intenção certa, o coração certo e lutou pela causa certa. Mas com o passar do tempo, aquilo foi esfriando. E Balaão, um dia ele foi um profeta, é inegável que ele foi. Mas o que sobrou desse sujeito? Um sujeito corrompido, mercenário, que amou, diz a Bíblia, o salário da injustiça. É muito fácil você começar a se acostumar com aquilo que é errado, profano, e não te incomodar mais. Não é difícil você começar a esfriar e ir amornando e se tornar aquela pessoa
que não faz mais diferença. Então, olha aqui, começando por lideranças, obreiros, e a você que está aí sentado. Quem tem que cuidar da sua vida espiritual é você. Se você morrer na fé, quem vai perder com isso é você, seus descendentes. Se o fogo vai apagando, eu costumo dizer que para orar tem que orar. Se você começa a perder o prazer pelas coisas espirituais, é porque a sua fome está em outro lugar. Ela foi direcionada para outra coisa. Se você está aí há muito tempo e você nunca dá um testemunho, não tem mais vida em você, você acha que Deus faz as coisas na sua vida para quê? Você guardar para você? Ei, deixa eu te dizer, a água parada estraga, apodrece. Você sabia disso? Põe água na sua piscina, você tem uma piscina ou uma banheira, e não trata dessa água, não. É preciso de tratamento. Agora, se você olha para uma represa e olha para um rio, essa água corrente, ela está se renovando. E Deus nos chamou para sermos esse rio. Onde há rios, esse rio, onde vai fluir água viva. Essa pessoa cheia do Espírito, que está o tempo todo ligada, focada no Senhor, jogando mais lenha, aumentando o fogo, testemunhando a glória de Deus, falando da glória de Deus. Você não pode estar aí e a sua vida está no mesmo lugar, entra ano, sai ano. Você vê o mesmo cenário, tem as mesmas histórias para contar, ou nem se lembra mais do que Deus fez por você, porque você não conta mais. Porque você está sempre esperando que mais alguma coisa aconteça, e o que Deus já fez não importa mais. Mas eu sou avivada o tempo todo pelo que Deus já fez. É o que me dá esperança de que Ele vai fazer de novo. Foi a oração de Abacuque. Faz de novo o que o Senhor fez nessa geração, o que o Senhor fez nas outras. Foi o que Gideão disse, o que foi feito das suas maravilhas. Quer dizer, ele acreditava no que tinha sido contado, que Deus já tinha feito. Será que você tem mais comunhão hoje? Tem mais relacionamento hoje? Tem mais vida no Espírito hoje? Ou você viveu tempos melhores? Sabe o que é pior? É quando você vê esses religiosos que estavam perdidos e nem sabiam. Porque eles adoravam dizer que não, nós perdidos, nós escravos. Não. Mas Deus só pode, o Senhor Jesus só pode salvar o que está perdido, Ele só pode salvar uma pessoa que está perdida, um casamento que está perdido, um financeiro que está perdido, o que está perdido, Ele pode salvar. Mas se você nem sabe que está perdido, você não tem humildade para reconhecer que está perdido, como que Ele vai salvar um negócio que nem você admite que está perdido?
Ele só pode salvar uma vida espiritual, um ministério, quando a pessoa admite, ela sabe que ela está perdida, ela sabe que aquilo está perdido. E ela reconhece que ela precisa da ajuda de Deus. O Senhor vem e Ele limpa. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. E não o encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida em ordem. Mas está vazia. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando passa a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Quem já não viu um crente que foi esfriando, fazer coisas piores do que um mundano? Eu já vi. Do seu olhar e pensar assim: meu Deus do céu, isso é um escândalo até para ímpio. Até para ímpio. Porque não é difícil você creu em Jesus, aquele mal sai, é limpo, mas você não se enche dele. E um lugar vazio é um lugar. Se você não se enche dele, ainda mais nos dias atuais, com tanta facilidade para se encher das coisas, é tanto entretenimento e distrações e bobagens, que se uma pessoa não vigiar, as coisas estão entrando através dos ouvidos, dos olhos. E o que está entrando? Eu tenho mais fome do quê? Eu tenho fome de quê? De quê? Se eu não tenho mais fome por Deus, e eu nem me importo com isso, queridos, antes, eu vi isso depois da pandemia. As pessoas trocaram uma vida com propósito para uma vida voltada para o seu conforto. E eu passei a ver gente que não perdia um culto de domingo, não está nem aí, não aparecer. E antes, isso eu também aprendi com Deus. Antes da pandemia, eu também era uma pessoa. Isso ia me ferir. Meu Deus, tem misericórdia, como uma pessoa faz isso com a vida dela. Mas o Senhor foi me ensinando. Ninguém muda ninguém. E se a pessoa não desejar, se ela não cuidar da vida espiritual dela, esquece. A igreja pode lutar, todo mundo pode lutar, mas ela é a maior responsável e deveria ser a maior interessada. E o Senhor foi me tranquilizando. Eu lembro que isso era algo que me deixava aflita. E eu também tinha que aprender, eu vou pregar, eu vou ensinar, eu vou orar, eu vou abençoá-las, mas eu não posso tomar decisões por elas.
se elas não se importam com a vida espiritual delas, o mundo pode se importar. Se elas permitem que outras coisas, senão Deus e sua palavra, preencham esse espaço, o coração delas. Quem pode lutar contra isso, senão elas, com a ajuda de Deus? Mas a pessoa perde a fome por Deus e ela não se importa. Perde o interesse pelas coisas de Deus e ela não se importa. É o Espírito que Jesus falou que ia dominar o mundo. O amor de muitos esfriaria por conta da iniquidade. E a gente vê as pessoas se esfriando. Elas não têm o mesmo comprometimento, a mesma fome, o mesmo interesse, o mesmo empenho, o mesmo foco. Elas não têm. E elas começam a ceder. E passivamente a se conformar com coisas que elas não poderiam. É uma passividade espiritual isso. É uma passividade terrível, demoníaca. Porque Deus nos quer numa fé ativa, viva. E alguns permitem que a passividade tome conta. Ai, tudo bem, Deus me entende. Ai, tudo bem. E vão se enchendo de muitas coisas. O pecado já não incomoda. As coisas que o diabo está fazendo começam a não incomodar mais. Eu ouvi uma pastora que ela é brasileira, mas está atuando fora do Brasil, numa determinada igreja. E o Mu fez uma pergunta para ela sobre como eles ensinavam sobre, por exemplo, virgindade. E olha que é um lugar considerado sério. Mas a boca fala do que está cheio o coração. De imediato que saiu, foi aqui os jovens não se preocupam com isso, não. Claro que isso é um choque. Os jovens não se preocupam com isso, não. Eles não estão ligados muito nisso aí, não. Por quê? Porque a cultura está engolindo. Por quê? Porque os pais não estão atuando como sacerdotes dessa família. E eles não estão incutindo os valores e princípios bíblicos. Muitos nem conversam sobre esses assuntos com seus filhos em casa. E é óbvio que se esse jovem não é cercado, inundado por uma atmosfera de poder, ele vai ser por uma outra atmosfera.
já que possivelmente ele terá um celular ou um iPad, um tablet. Ele vai ter algo ali onde ele está envolvido, ele vai se envolver com algo que vai encher. Ele vai se encher. E à medida que ele se enche de entretenimento e de tudo que está acontecendo, não sobra espaço, ele está cheio de alguma coisa. Não sobra espaço para Deus. Por isso que a Bíblia fala, ensina o menino, enche o menino, deposita no menino, cerca o menino, cria uma atmosfera de poder sobre esse menino. Dá o rumo para o menino, dá o caminho para o menino. Porque se você não der, a escola vai dar, os amigos vão dar, os vídeos que ele assiste, que talvez você nem está atento, estão dando já. Se você não ensina, alguém vai ensinar, e vai ensinar errado. Se você não põe a coisa certa, a coisa errada vai entrar. Não é uma possibilidade, uma suposição, ela vai entrar. Porque a Bíblia diz isso. Se você dormir no ponto, o inimigo vem à noite e lança a semente do joio. Ele contamina a sua lavoura. Se você não se enche de Deus, você está se enchendo de alguma coisa impossível. Não estar se enchendo de outra coisa. Principalmente se você não tem mais uma aptidão por Deus, uma fome por Deus, um interesse por Deus, de estar na sua casa, em buscá-lo, em realizar algo para Ele, é porque você está cheio de outra coisa. Porque um lugar vazio é um lugar. Se você não se enche de Deus, você se enche de outra coisa. E o que acontece também quando uma pessoa, ela recebe, mas ela se torna uma água parada? Um obeso. Ele recebe, mas tudo que você recebe é para passar adiante. Isso, por fim, não faz bem. Porque o que você recebe é para ir adiante. E é isso que faz com que as coisas fluam na sua vida. É esse rio que corre. Você vai produzindo mais frutos e você não produz frutos para você, é para os outros. Para abençoar outras pessoas. Mas se você não vê a vida dessa maneira, você vive uma vida egoísta, autocentrada. E é onde muitos vão morrendo. Quantas vezes eu vi gente que não estava fazendo nada, com aquela historinha, ai, a palavra não fala mais comigo, porque acho que venceu o meu tempo. É tudo história de quem está procurando sarna para coçar. Nunca vi diferente. Deus planta a pessoa tem a vida mudada, mas como ela não permite que esse rio de água viva flua, ela vira uma água parada, uma represa. Muitas vezes começa a apodrecer. Porque não está fluindo nada.
um lugar vazio é um lugar. Se você não se enche de Deus, você está se enchendo de alguma coisa. E o que você deixar entrar vai guiar a sua vida. Vai determinar seu futuro. É claro, a gente vê quando uma pessoa ela começa a ter como que funciona? Ela normalmente ela está cheia, não flui nada dela. Ela só está recebendo, não sai, isso não vai fazer bem. Tem que sair. Você tem que estar fazendo algo para o reino. Afinal, você foi chamado para isso. Daqui a pouco, essa pessoa, ela começa a distrair para cá um pouquinho, faz um pequeno desvio, não busca alinhamento. Quando vê, está totalmente longe ou até já não está mais no lugar que era dela. Alguns estão morrendo ou já morreram dentro da própria igreja. A palavra já não diz nada. Exatamente porque ele passivamente foi se entregando a uma apatia. Saiu do seu lugar. Fez desvios e nunca tomou o rumo certo. Como pode alguém não se incomodar com o que o diabo está fazendo? Como pode alguém perder a fome, o apetite por Deus, o interesse por Deus e não ver nada de mal nisso? Como pode uma pessoa estar aí há anos no mesmo lugar e não achar nada de estranho nisso, não ver estranheza nisso? Está falando do mesmo assunto, dos mesmos problemas? Quando reclama, reclama das mesmas coisas? Não tem nada novo para contar? Não está fazendo nada. Assim, peraí, a vida é feita de estações, há um tempo determinado para tudo. Como que na vida de algumas pessoas isso não acontece? Por quê? Porque elas não dão lugar para mudança de estação, mudança de ciclo. Porque você precisa crer. Você precisa crer e ocupar o seu lugar. Engrandecer o Senhor por tudo o que Ele tem feito. Ter um cuidado com a sua vida espiritual. Um zelo por ela. Uma manutenção contínua. Sabe, eu preciso parar e peraí. Não vou aceitar falar dos mesmos problemas. Entra ano, sai ano, eu tenho a mesma coisa diante de mim? Não, peraí. Eu já não estou tendo mais tempo para Deus? O que eu coloquei no lugar? As minhas prioridades falam muito a meu respeito. Aquilo que eu dou prioridade. E quando Deus não é mais a minha prioridade, é porque outra coisa é. Quem é que está perdendo com isso? É Deus? Não, se eu estou permitindo isso. Cedo ou tarde, a conta vai chegar. A conta vai chegar. Quando Deus já não é a sua prioridade, quando as coisas de Deus já não fazem mais sentido, não tem o mesmo valor,
A voz de Deus não é mais lei. A palavra que sai do altar não é o que conduz a sua vida. Tem algo muito sério acontecendo. E que coisa triste quando uma pessoa não vê que ela está se enchendo de um monte de coisas, ela está se desviando do caminho, do lugar que ela deveria estar atuando, evoluindo, progredindo. E ela não vê. Ela não vê. Queridos, e quando a gente vê uma pessoa falando, ela fala bonito do Senhor. Mas até no tom, você percebe que aquilo não saiu do coração. Ela fala de um negócio que não é real para ela. Ela está mais fundamentada em leis, em regras, num sistema religioso que ela criou, ou que foi imposto sobre ela e ela acatou, do que num relacionamento. Deus nos chamou para um relacionamento. E quando esse relacionamento é partido, é quebrado, eu preciso ver o que é que está se colocando aqui, ó, entre eu e Deus. E combater isso, e tirar isso. Porque quando você lê o nível em que essas pessoas chegaram, você vê, meu Deus, como um negócio pode começar certo. E eu já vi gente chegar com o coração certo, o espírito certo, a intenção certa, o foco certo. Estava tudo certo. E ela foi fazendo um pequeno desvio com o tempo. Foi, até se perder de vez. Alterar o destino. Perder o chamado. Você vê os fariseus, quer dizer separados. Esse movimento que se levantou foi justo, foi honesto, foi com as intenções certas. Como que algo que começou tão bem, uma luta tão grande, pessoas que sofreram para manter a fé no Deus vivo, os hábitos, os costumes, os princípios. Como que pode se perder dessa maneira? E no final, já no século I, quando se falava dos fariseus, falava de um povo que guardava o sábado, não comia alguns alimentos e cortavam a ponta do órgão da genitália masculina, fazendo a circuncisão. Quer dizer, não era mais um povo avivado, um povo cheio de Deus, de vida, apaixonado por Deus, capaz de tudo. Você vê as discussões desse povo com Jesus, os embates, eram todos por conta de algum questionamento que eles pegavam a ponta de algo sem importância nenhuma. Eles eram capazes de se unir às piores pessoas
Você vai ver que eles se uniram ao partido dos herodianos para ir contra Jesus. Aqueles que defendiam a dinastia de Herodes. Gente que tinha matado os filhos deles, tinha sido perverso. Mas para ir contra Jesus, não importava, eles se uniam a qualquer coisa. Como que pessoas que levam o nome de Deus podem se tornar tão perversas? Podem, porque as pessoas mais difíceis de mudar são os crentes que se entupiram de um monte de coisas e não de um relacionamento de intimidade com Deus. Essas pessoas não são livres. Elas não são. Elas estão entupidas de regras, de paradigmas religiosos. E, por fim, elas se tornam hipócritas, egoístas, vazias de Deus e cheias de uma religiosidade fútil e inútil. Que não muda ninguém, que não muda a vida delas, que não muda a vida de ninguém, que não está impactando ninguém, que não está fazendo diferença na família, na vizinhança, no trabalho. Muito pelo contrário, está envergonhando. Porque elas sabem falar até coisas bonitas sobre Deus, elas só não sabem viver. Porque só uma pessoa que anda com Deus, que tem relacionamento com Deus, que tem intimidade com Deus, pode impactar esse mundo. Porque essas pessoas têm um espírito diferente. Elas mudam atmosferas. Tem gente que não faz diferença nenhuma dentro de casa, nenhuma na vizinhança. Aliás, é um escândalo na vizinhança. É o pior vizinho. E pergunta por que a vida não vai. Não faz diferença nenhuma no trabalho. Nenhuma, não tem o respeito dos seus colegas de trabalho. Por quê? Porque leva o título de evangélico, e evangélico, está na moda ser evangélico. O que é ser um evangélico? É alguém que acredita no evangelho, mas não muda o seu estilo de vida. Agora, um cristão é diferente. Um cristão é diferente. Não é porque alguém se intitula como evangélico que é um cristão. Porque cristão é quem anda como Cristo, tem a imagem de Cristo, o Espírito de Cristo, a estatura, persegue a estatura de Cristo, representa Cristo, é uma cópia de Cristo, tem intimidade com Cristo, fala a língua de Cristo, tem a mente de Cristo. É diferente um cristão de um evangélico. Evangélico tem muitos. Nosso país só cresce em número de evangélicos. E olha como está o nosso país. Olha como está. Gente corrupta, vendida. Gente que se vende por causa de uma proposta, não vive com um propósito, mas sempre está se desviando para mais uma propostinha.
E se apresentam de evangélicos. Tem aqueles que ainda têm a imagem. Preserva ainda aquela imagem de usos e costumes para nos envergonhar ainda mais. Na política está cheio. De gente que se diz evangélico e está apoiando a jogatina, se diz evangélico e não está brigando contra o aborto. E a Bíblia diz, ai de quem derrama sangue inocente. E todo mundo, quando pensa em sangue inocente, pensa só no adulto, naquele que... Não! Tem gente, a Bíblia fala, que está com as mãos cheias de sangue. E nós estamos incomodados com isso? Mas quanto mais o tempo passa, mais eu vejo a passividade tomando conta de muitos cristãos que estão pendendo exatamente para essa linha evangélica. Sou um evangélico, mas que estou longe de me parecer com Cristo. Porque se eu não me encho dele, eu estou me enchendo de outra coisa. Um lugar vazio é um lugar. Se eu não me encho dos valores e princípios do reino, eu estou me enchendo de rede social, eu estou me enchendo de um monte de coisas nocivas, peçonhentas, que vão me matar, vão destruir com a minha vida e com os meus descendentes. A postura de um cristão é diferente. É sim, sim, não, não. Ele é honesto, ele é íntegro. Ele não aceita nenhum desvio. Ele não se vende. Ele não é covarde. E tudo, a raiz disso tudo é a covardia. Pessoas covardes, vendidas, que carregam o rótulo de evangélicas, mas de cristãs não tem nada. Nada. E aí escândalos. Quantos em altares escandalizando? Porque construíram suas vidas e ministérios na areia, foram alto, foram, mas e o tombo agora? Escândalos, abusos absurdos que você pensa, para o padrão ímpio é assustador. Imagina alguém que leva o nome de evangélico, de cristão, era cristão. Não, cristão não. E nem posso dizer de evangélico, porque como que se acredita no evangelho, tinha que ter um mínimo de responsabilidade. Tem gente que não tem. E é assim, você vai vendo as coisas, se você não correr e se encher de Deus, essas coisas vão entrando. E você começa a se acostumar. Começa a se acostumar. Vai se acostumando. Com divórcios, com a perda da virgindade, com negócios ilícitos. Você começa a aceitar coisas
aquilo começa a não te incomodar e você passivamente vai sendo levado. Porque vai entrando e você não percebe. Se você não se enche de Deus, não foi por acaso que o Senhor falou para Josué: medita na palavra dia e noite, enche a palavra, só assim você vai conseguir cumpri-la. Não tem outro jeito. Deus sabia, Deus sabe, por isso Ele falou para ele, e fala para mim e para você: se eu não me encher todos os dias dos valores e princípios do reino, os valores desse mundo, corrompidos, vão tomando conta. Aí tomando conta de você, você começa a não ver tanto problema mais. Você vai soltando a corda lentamente na sua casa. Você não mantém mais, vai perdendo o controle. Mas isso foi o que Jesus falou que aconteceria no final dos tempos. E será que nós não estamos vendo isso? Ele avisou que o amor a iniquidade aumentaria e o amor se esfriaria. E nós não estamos vendo isso. Será que nós vamos permitir que essas coisas não nos afetem mais, não nos incomodam, e vamos vivendo passivamente, covardemente? E querendo que alguma coisa mude sem que nós tenhamos que mudar e nos posicionar. Aí alguém pode dizer: bispo, o que você quer que eu faça? Viva a palavra. Não é o que eu quero que você faça, é o que Deus espera de você. Que você viva a palavra dele onde você está. Se cada cristão estivesse atuando como um cristão, estaria impactando, porque o mais forte prevalece. O problema é que nós não temos sido fortes o bastante, porque é o mais forte que prevalece, o mais cheio de esperança lidera. Mas muitas vezes vemos crentes sem alegria, sem esperança. Como isso é possível? Se o evangelho são boas novas, como? Não é possível. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Ele respondeu, quando ele estava falando desse lugar vazio, que se não for preenchido, o diabo volta com mais 7. E o estado dessa pessoa final é pior do que o início. Ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Se essa senhora aqui achou que ela estava liberando uma palavra que impactar e todo mundo ia achar, e Jesus ia achar maravilhoso, ele disse: não, minha senhora. Feliz não é a mulher que me deu a luz, mas antes felizes são aqueles que ouvem a palavra e lhe obedecem. Que estão ouvindo e obedecendo. Ouvindo e obedecendo. Mas o que vai acontecendo com muitos? Eles abandonaram o caminho reto. A pessoa, ela vai abandonando, ela vai se distraindo e nem vê. Por quê? Porque ela não cuidou.
ela não estava consciente do que estava acontecendo com ela, que ela perdeu a fome, o interesse por Deus, pelas coisas de Deus, e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão. Balaão, o quê? Filho de Beor, que amou o salário da injustiça, o mercenário. A tendência das pessoas, elas vão se desviando um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, daqui a pouco elas estão imitando gente que a Bíblia abomina. Em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. A mula foi mais sensata do que o profeta. Ela que refreou a insensatez do profeta. Não dá para acreditar, mas é verdade. Ou seja, tem mulas que falam com mais sabedoria do que muitos que se apresentam como crentes. Esses homens, essas pessoas que vivem assim, são fontes sem água. Para que serve uma fonte que não tem água? E névoas impelidas pela tempestade. É nuvem sem água. É fonte sem água. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Olha que coisa! Esse tipo de gente está no caminho errado e seduzindo outros que estão lutando para sair. E por fim são mais fracos e são influenciados e acabam imitando a conduta deles. A Bíblia prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. É um escravo prometendo liberdade a outro escravo. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio. O cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Era melhor que elas nunca tivessem conhecido do que conhecer e agora voltar a fazer, porque não se aquilo que foi a destruição da vida delas, e o estado delas vai ser pior. E elas são vistas, se cumpre esse provérbio na vida delas. Olha como Deus olha para ela, um cão que voltou a comer o seu vômito, e uma porca lavada que voltou a se revolver na lama. É aquela pessoa que um dia ela buscou, mas como ela não se encheu, ela não buscou um relacionamento, ela não entendeu que isso não tem a ver com religião, mas com relacionamento. Relacionamento.
E a pessoa vai se distraindo com coisas vãs. E alguém precisa se levantar. E quando não se levanta, o que acontece? Vamos lembrar do Ló, rapidamente, para nós orarmos. O Ló andou com o homem certo. Mas o Ló não quis um relacionamento com Deus. O Ló nunca levantou um altar ao Senhor. O Ló escolheu por vista o destino dele. O Ló escolheu pelo bolso, lembra? Aliás, todo mundo acha que Sodoma e Gomorra foi destruída pelo pecado da sodomia e homossexualidade. Mas você vai encontrar na Bíblia, não só a destruição dela, mas de outras 5 cidades que estavam ao redor, por causa era uma cidade, era um povo rico. Sabia que era um povo muito rico? Mas não fazia nada por ninguém. Um povo ganancioso. Ganancioso. Mas que não ajudava ninguém, não fazia nada por ninguém. Um povo que vivia uma vida hedonista. Então, quando Ló olhou para as campinas do Jordão, ele viu que era bom para o gado. Ele começou, a Bíblia diz, eu não vou ler o texto, mas você pode confirmar em Gênesis 13. Ele começou morando perto. O que eu disse? Ele começou morando perto. Que é assim. A pessoa começa a se aproximar daquilo que vai ser a ruína dela. E ela vai com essa ideia. Eu tenho, e tem? Não. Ninguém tem. Não flerte com o pecado. Não se aproxime, Jesus. Aliás, ele falou, não se engane. Olhai, vigiai. O espírito está, a carne é. O que significa fraca? Fraca para quê? Para as coisas espirituais. Então significa que ela é forte para as coisas da carne. Ela é fraca para as coisas espirituais, mas ela é muito forte para as coisas da carne. Mas o espírito está pronto para as coisas espirituais. E o que Paulo falou? Fuja do quê? Do quê? Aparência. Tem aparência. Pelo sim, deixa eu ver, botar o óculos. Pelo sim, pelo não. Ah, não. Nem vou me arriscar. Olha, não sei não. Tem aparência que é mal, melhor nem arriscar. Estou longe, estou fora. Mas as pessoas vão chegando. Igual Ló. Não, eu tenho controle. É só pelo gado. O negócio é bom. Vai dar dinheiro. Nós vamos ganhar muito dinheiro. Depois, a gente mora aqui perto. A gente nem chega perto. Deu um pouco tempo. Onde que ele estava, gente? Que a Bíblia diz? Dentro da cidade. E o que a Bíblia fala? Que os homens de Sodoma e Gomorra eram o quê? Extremamente, a Bíblia não exagera, está escrito extremamente perversos contra o Senhor. Então Ló não fala dele fazendo uma oração, fala no Novo Testamento que ele
era oprimido pela o que acontecia, mas não impactava e não mudava nada. Nada. E ele estava no meio e não impactava e não mudava nada. Ele pensou no gado, mas não pensou na mulher e nas filhas. Aquele ambiente destruiu com a vida do Ló. Como que terminou Ló? Um bêbado, numa caverna, a mulher se foi porque o coração estava lá, virou uma estátua de sal porque olhou para trás, e as filhas, você lembra que as filhas de Ló, elas eram o quê? Virgens, fisicamente. Mas que mente contaminada é essa? Meninas que eram virgens fisicamente, mas a mais velha falou para a mais nova: vamos embebedar alguma bebida com algum alucinógeno, alguma coisa. O nosso pai hoje, agora, se esse homem não era já ele ia beber, se ele não era de beber, como é que elas iam conseguir fazer ele beber? Esse homem estava bebendo já. Esse homem já era um bêbado. Você está achando que eu nunca bebi na vida, alguém vem e me dá uma bebida agora, eu falo, que isso? Como é que eu vou beber do nada? Foi normal para ele beber num dia e normal beber no outro. Já era um bêbado. Derrotado. Perdeu, ele não foi pelo gado? Pelo dinheiro? E agora ele está onde? Não tem nem casa para morar. Cadê o gado dele? Cadê a fortuna dele? Porque ele não era tão rico quanto Abraão? Enquanto ele estava com Abraão, ele tinha aquela atmosfera de um homem que temia Deus, que levantava altares, que cobria o Ló. Agora, o Ló virou um bêbado, sem nada. Olha a mente dessas meninas. A mais velha chama a mais nova. Vamos dar uma bebida para o nosso pai, eu me deito com ele hoje. Engravido dele. Amanhã nós fazemos a mesma coisa e você se deita com ele. E elas geraram os maiores inimigos do povo de Deus. Alguns dos maiores inimigos do povo de Deus. Os moabitas e os amonitas. Os piores deuses, por exemplo, Moloque, o deus de Moabe, dos moabitas. Moloque, hoje, está mais vivo do que nunca. Mais vivo do que nunca. O forno que ficava na barriga da estátua de Moloque, continua devorando as criancinhas. Porque Moloque é aquele que só exigia sacrifício de bebês. E eles jogavam o seu bebezinho naquele forno com chama ardente e tocavam os tambores altíssimo para não ouvir o grito da criança, porque Moloque exigia as crianças. E eles, em devoção a Moloque, entregavam suas crianças. Moloque continua devorando as crianças que os pais entregam, porque não é outro. Porque se uma mãe decidir que ela não vai entregar o bebê dela, quem é que tira ele de lá? Hã? Ninguém tira. Ninguém tira o bebê dela lá. Ninguém toca. Ela morre junto. Mas ninguém toca no bebê dela. Mas hoje, se fala disso com a maior naturalidade. E quando você vê até gente que tem uma teologia fajuta e demoníaca defendendo essas coisas, tudo em nome de uma
tudo uma hipocrisia. Eles vão sempre para o lado mais extremo, para confundir a cabeça das pessoas que não estão cheias de Deus. Mas a Bíblia diz, ai de quem faz. Vai lá para Romanos 1. Merecem a morte quem faz e quem? Vamos ver se você lembra. Consente. Quem consente. Quem permite, ou seja, é o pecado, está ali junto, merece a morte os que cometem e os que consentem. Quer dizer, tem o pecado da comissão e da omissão. Os que foram omissos. Passivos. E o Ló terminou os seus dias de uma maneira lamentável. Suas filhas com a mente totalmente corrompida. Escolhem um caminho pervertido. De onde veio essa perversão? Do lugar que elas foram criadas. E o pai achou que tinha controle. E a unção vem da cabeça. E ele botou a família dele lá. E o coração da mulher dele estava naquele lugar. E as filhas tiveram o caráter corrompido. E o que ele buscou para a vida dele não tinha um alicerce em Deus. As preocupações dele foram preocupações vazias. Ele não se encheu. Ele não fez de Deus, ele não fez a diferença. Nem na casa dele, nem fora dela. Ele perdeu a casa dele. E a gente sabe, dito pelo próprio Senhor Jesus, as pessoas mais difíceis de você conquistar para Cristo é a sua casa. Por isso que Josué terminou extremamente vitorioso, porque ele não foi só um grande guerreiro fora, ele foi um guerreiro dentro. Ele conquistou toda a casa dele. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não tinha só influência fora, como algumas pessoas, que até fora elas têm, mas dentro de casa zero. Porque elas não são exemplo. Ele era. Jaulon, que significa véu, parece que viveu a vida inteira com essa visão míope, atrapalhada. Porque convivendo com um homem de fé, tendo a oportunidade de se encher de Deus, ele continuou tomando decisões com base na vista, no bolso. A Bíblia diz que ele se incomodava, mas também não mudava nada. O que adianta se incomodar com uma coisa e não fazer diferença nenhuma? Porque não está fazendo nem dentro de casa, porque você está no meio. Um lugar vazio é um lugar. E se você não se encher de Deus, se você não se encher, isso é todo dia, porque a unção de ontem não é suficiente para hoje. Você começa a fazer pequenos desvios. E de repente aquilo que começou lindo, maravilhoso, pode se tornar uma das piores coisas, como eu vi, lamentavelmente, gente apaixonada por Jesus, fazerem coisas que chocava ímpio, que chocou o ímpio. Você não pode subestimar o mal. Se você não se enche de Deus, você está se enchendo de alguma coisa. E essa coisa tem o poder de destruir com a sua vida.
Porque se enche um pouquinho hoje, amanhã, um pequeno desvio, mais um desvio, mais um desvio, daqui a pouco você pode perder o controle. Gente, eu não tenho tempo agora para te contar histórias, por exemplo, de casamentos que foram destruídos. Como que começou os flertezinhos? A mesma coisa, com aquela risadinha, aquela brincadeirinha, aquela coisa que parecia assim totalmente dentro do controle, já tinha perdido o controle. Porque fuja da aparência do mal. A pequena coisa você, não, para aí, para. Isso aqui não cabe na minha vida. E assim, pessoas que eram corretas, começaram a deixar a ganância tomar conta e se venderam por dinheiro. Eu vi jovens, meninas lindas com um futuro brilhante, perderem a virgindade num beco qualquer, dentro de um carro qualquer. E se frustrarem. Não vale a pena. O salário do pecado é a morte. E se você não se enche de Deus, e estamos falando de relacionamento, de intimidade com Deus, você vai se encher de outra coisa. Porque tem muitas coisas buscando, brigando pela nossa atenção. E aquilo que ganhar é o que vai determinar o seu destino. Vamos nos colocar em pé. Com a mão no coração. Ore ao Espírito Santo, para que Ele te dê visão, discernimento. Busque a ajuda dEle para acender o fogo. Seja uma pessoa apaixonada por Jesus. Queime por Ele. Não enterre seus dons. Multiplique-os. Ocupa o seu lugar. Aviva a sua fé. Fala dele. Conta as maravilhas dele. Testemunhe sobre ele. Deixa esse rio correr. Siga o conselho que Deus deu a Josué. Medita na palavra dia e noite. Fale a palavra. Só assim você vai conseguir cumpri-la fielmente. Vai se enchendo de Deus. Analise as suas prioridades. O que tem prioridade na sua vida está determinando a sua vida. Você é escravo daquilo que te domina. Não arrume. Não pegue, na verdade, problemas, arrependimentos, por simplesmente ceder para o hedonismo, para a carne, para sentimentos vazios, fúteis, inúteis. Não se acovarde. Levante-se com fé em nome de Jesus. Decida se encher de Deus. Se empenha. Cuida da sua vida espiritual. Mantenha-se íntegro em Deus. Honra o que Deus colocou nas suas mãos, sua família,
seus dons, seus talentos. Não aceita viver uma vida passiva, apática, covarde, inerte. Não aceita viver a mesmice e não ver a sua vida andar. Mas levante-se com fé. Invoque o nome do Senhor. Busque-o com força. Peça ajuda dEle. Diga: Deus, me ajuda. Me guarda de mim mesma, de mim mesmo. Me levanta. Eu quero vida. Eu quero cumprir com o meu propósito. Eu quero ser esse instrumento nas suas mãos. Senhor, eu quero ser essa luz que brilha, esse sal. Eu quero ter impacto. Me levanta, Senhor. Se eu não estou vendo, me ajuda a ver. Sabe, nós começamos a fazer pequenos desvios e não estamos vendo. Peça para Deus colocar luz nas suas trevas, a te dar luz, discernimento. Volte-se para Deus, volte-se para Ele, se encha dEle. Ele deve ser a sua prioridade. Ame-o com a força da sua vida. Eu quero conhecer. Busque o Espírito Santo e diga: Senhor, me ajuda. Eu não quero me sentir confortável com esse mundo. Eu não quero viver uma vida pequena, Senhor. Eu não quero estar aqui na igreja e não ter vida no Espírito. Eu quero esse relacionamento. Eu quero comunhão. Eu quero intimidade. Me ajuda, Senhor. Eu não aceito falar dos mesmos problemas, das mesmas coisas, viver a mesma vida, sem fogo, sem vida. Não, não, não. Sem fogo, sem vida. Não. Levante-se agora. Deus, acenda o meu fogo. Me dá vida, Deus. Do meu fogo, Senhor. Eu não vou viver uma religiosidade vazia, inútil, sem vida. Eu quero vida no Espírito. Eu quero fogo. Eu quero intimidade. Eu quero que o Senhor seja a minha prioridade. Eu quero, Senhor, te conhecer intimamente. Vazio é um lugar. Se encha de Deus. Busque-o. Assuma o controle. Não deixe a sua vida solta. Não seja levado. Seja influenciado por Deus, tomado por Ele. Ame a verdade. Busque a verdade. Defenda o que Deus defende. Ame-o. Deixa o Espírito te tomar. Vem, Senhor. Vem, Espírito Santo. Toma a igreja. Toma o teu povo. Aviva a fé, meu Deus. Aviva o teu povo. Sacode. Aviva os corações. Ah, meu Deus. Vivifica o espírito de cada um. Eu oro, Senhor, para que decisões estejam sendo tomadas hoje. Que cada um esteja se levantando, decidido a fugir da aparência do mal, a se livrar dessas influências, a se encher do Senhor, a viver uma vida incendiada, tomada pela sua presença.
Que cada um esteja se levantando, decidido a rejeitar a religiosidade e buscar relacionamento, comunhão, vida no Espírito, Senhor. Toma a decisão. Que você não vai se acostumar com as coisas de Deus. Israel se acostumou com os milagres, se acostumou com Deus, se acostumou com maná e perdeu o destino. Você não vai deixar a sua vida cristã cair na mornidão, na passividade, no comodismo e começar a transformar tudo em regra. Eu tenho que ir para a igreja. Não! É um privilégio servi-lo. É um privilégio estar aqui. É um privilégio amá-lo. É um privilégio estar na presença dele. Para de dizer: eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir para o louvor, eu tenho que atuar. Não! Eu tenho que ir para a escolinha. Não! É um privilégio servi-lo. É um privilégio ter uma igreja aberta, onde você pode cultuá-lo, adorá-lo, amá-lo, servi-lo. Eu tenho que fazer o culto. Não, para mim é um privilégio. É um privilégio estar nesse altar santo. É um privilégio pregar para você. É um privilégio servir o Senhor. É um privilégio poder dizer que Ele é o meu Deus. É um privilégio. Sabe? Às vezes nós temos tanto que nós já não vemos mais. Temos uma igreja aberta. Uma vez por semana, 24 horas. Mais de 24 horas, porque ela não fecha depois. Ela abre na quarta e só vai fechar na quinta à noite. Tem tantos cultos, tem tantas palavras. E tudo começa a se tornar comum, e não fala mais, e não toca mais. Não deixe isso acontecer com você. Eu falo para você do fundo do meu coração, com muita humildade, com muito temor. Mas esse é um cuidado, uma vigilância constante. Porque eu sei que uma coisa linda pode se tornar uma regra, uma lei. E eu me recuso a ser uma cumpridora. De protocolos. Não, eu não vou viver assim. Eu imploro a Deus, muitas vezes pela manhã eu só peço isso. Às vezes eu peço isso e depois eu fico em silêncio. Meu Deus, me guarda de perder o fogo, de perder a vida. Eu quero te amar para sempre, com tanta vida, com tanto fogo. E tudo que eu quero te amar, Jesus. Eu quero te amar. E às vezes eu peço, eu choro e eu silencio. Eu preciso ouvi-lo. Eu não quero ser uma evangélica que frequenta um culto ou que faz um culto. Eu quero ter vida no Espírito. Eu quero ser uma cristã onde as pessoas enxergam Cristo. Eu quero ter um impacto na minha geração, na minha família, na vida das pessoas. Eu quero que as pessoas vejam Cristo, amem Cristo, se apaixone por Ele. Eu quero ver uma geração queimada e eu fiz parte disso. Oh,
Ribanshui de Kansai. De Kante Manche. Rekisui de Kanshiri Vasi. Rekasai. Remanshui de Kande. Rekisi de Mamã. De Kanache. Rekisi de Mansui de Machei. Rekisi de Machei. Rekisi de Katsi. Rekisi Mansui de Kamanache. Rekisi de Mana de Kansai de Mana. Rekisi de Kansai. Rekanchei de Manekai. Rekisi de Krisi. Rekisi de Masai de Kai. Revansai. Rekisi de Manchere Ban. Rekasi. Remansi de Ban. Shai de Mansei. Rebansui de Kante. Mansei. Receba vida, renovo, poder, acorda, levanta, receba vida, poder, tenha o seu espírito vivificado, seja avivado em Deus, volte-se para Ele, volte-se para Ele, volte-se para Ele. Rimanchei. Rebahachei demais. Recacei demais. Oh, aleluia! O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Agora, ei, você vai pedir para Deus. Eu estou saindo desse lugar, Senhor. Eu quero vida no Espírito, eu quero comunhão, eu quero relacionamento. Eu quero intimidade, eu quero te conhecer intimamente, de forma íntima e pessoal. Senhor, eu vou ocupar o meu lugar. Eu estou desenterrando talentos que eu enterrei. Senhor, eu não vou viver uma vida sem relevância. Vamos, você no seu ministério. Eu não vou viver uma vida sem relevância. Eu não vou ser mais um obreiro sem relevância. Eu quero fogo, Senhor. Aviva o meu ministério. Eu não vou fazer parte de algo sem fogo, sem vida. Você que está aí, diga: eu não vou ser um crente sem relevância, um cristão. Eu vou atuar na minha vida como um cristão, aquele que é a cópia do Senhor. Eu não vou ser mais um cristão irrelevante. Eu vou atuar com autoridade onde eu estiver, na minha região, no meu trabalho. Eu vou ser um influenciador, uma influenciadora. Eu vou ter impacto. Eu estou me levantando. Meus funcionários verão que eu tenho Cristo. Meu patrão vai ver que eu tenho Cristo. Meus vizinhos verão. Meus familiares verão. Todos verão Cristo em mim. Eles vão ver fogo na minha vida. Poder na minha vida. Fogo, poder na minha vida. E eu vou ocupar o meu lugar. Corajosamente. Corajosamente. Levanta. Levanta. Você vai ocupar o seu lugar. Corajosamente. Poderosamente. Acabou. Coloca um fim na passividade, na inércia, na covardia, nas intimidações. Levanta!
seja qual for o lugar que você está, você não vai mais aceitar viver uma vida sem testemunho. Você vai testemunhar a glória de Deus. Você vai encantar as pessoas. Você vai ser agressivo na sua vida com Deus. Vai ter uma vida agressiva, uma fé agressiva. Vai ocupar o seu lugar com poder e autoridade. Eu estou chegando! Acabou o tempo da mornidão, da passividade. Eu estou ocupando o meu lugar. Eu me levanto agora e eu ocupo o meu lugar. Eu não aceito mais esse lugar pequeno, irrelevante, onde eu não estou afetando nada nem ninguém. Não, 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 as pessoas vão ver a presença do Senhor na minha vida. O rosto de Moisés resplandecia, e a sua palavra diz que a glória dele era menor, que a nossa glória é maior. Então nosso rosto tem que resplandecer, a nossa vida tem que resplandecer. Ei, o crente é você. Aliás, crente não, o cristão é você. Então para de falar que o seu pai, que o seu irmão, que eu não sei quem. Você é a referência, é o Cristo que eles precisam conhecer, é a Bíblia que eles não leram. Então você não desce ao nível deles, você puxa eles para o seu nível. Não cabe mais você agir como um bebezão ou como uma pessoa ferida que nunca se curou, que ainda carrega as marcas do passado. Você é nova criatura, as coisas velhas passaram. O seu Pai agora é o Pai eterno. Agora você mostra Cristo para sua mãe que não foi boa, para o seu pai que não foi bom, para os seus irmãos que não foram exemplo, porque você é o representante, é o embaixador de Cristo. Você trata os seus funcionários com amor e com temor, porque você é um representante de Cristo, é um embaixador. Você trata o seu patrão com respeito, porque você é um embaixador. Ele não está vendo Cristo, ele está vendo você. Ele não está lendo a Bíblia, ele está lendo a Bíblia através de você, dos seus exemplos. Você pode ter o pior vizinho, mas o crente é você, e você mostra amor para ele. Na sua casa tem paz, tem hinos tocando, não tem briga. Tem uma família unida. Porque você é o crente naquele prédio. Quem influencia aquele prédio é você. Quem influencia o condomínio é você. Levanta. Levanta. Para de dizer: meu marido não me ajuda, meu marido isso. Sabe o que a Bíblia diz para nós mulheres? Ganhe um marido sem palavras. Isso significa: seja um exemplo, que ele vai se curvar diante de Deus. E se você é o único crente, eu quero te dizer que a oração de um justo é poderosa e eficaz, e você é a pessoa mais poderosa daquele lugar. Saiba disso, acredita no que a Bíblia diz a seu respeito. Levante-se, acabou o tempo da covardia, da intimidação, da passividade, da inércia. Acabou. Você não pode se sentir feliz em ser chamado de um evangélico, porque talvez você é só mais um que até acredita no evangelho, mas não pratica a maior parte dele.
mas ser chamado de cristão. E cristão é um pequeno Cristo, é um embaixador de Cristo, é quem representa Cristo. Com a boca fechada, as pessoas veem Cristo em você. Eu sei, eu creio que o Espírito Santo está fazendo uma obra aqui. E você sai daqui para viver num nível tão alto, impactar pessoas e ganhar tantas pessoas. Porque se comportando dessa maneira, você vai impactar as pessoas. E elas vão querer o que você tem. Sua família vai querer vir, seus amigos vão querer vir, seus funcionários vão querer, porque você é a grande influência desse lugar. Levante e ocupe esse lugar. Que você vai ser esse crente, esse cristão avivado, cheio de vida, cheio de poder, com testemunhos constantes, engrandecendo o nome do Senhor, uma fonte que jorra água, não uma nuvem sem água, uma fonte sem água, mas fontes, nuvens carregadas de água. Eu abençoo a sua vida. E eu sei que você sai daqui desperto, acordou. A palavra mexeu com você. Ela mudou sua vida. Porque é isso que a palavra de Deus faz na nossa vida. Ela nos muda. A palavra nos muda. E você sai daqui pronto para ocupar o lugar que é seu e nunca mais deixá-lo vago. Eu te abençoo. Eu abençoo a sua vida e declaro que tudo que você fizer prosperará para a glória de Deus. Em nome de Jesus, eu te abençoo para esse novo tempo. E você vai impactar de tal maneira que vai estremecer. Atmosferas serão mudadas, vidas serão mudadas. E o reino de Deus vai ganhar e o do inferno vai estremecer. Porque um cristão se levantou, ocupou o seu lugar, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.